Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Filho e neto de produtores rurais, ele sempre carregou o amor pela agricultura nas veias. Apaixonado pelo campo e pela arte de cultivar a terra, tem orgulho por ajudar a transformar a produção brasileira de grãos em referência no planeta. Missão que desempenha em Nova Mutum, município na região médio-norte de Mato Grosso, onde vive há praticamente 30 anos, desde que deixou o Rio Grande do Sul junto com a família. No bate-papo, relembra momentos desta trajetória, fala sobre a evolução vivenciada pelo agro nas últimas décadas e aponta o cenário do atual ano safra, que tem se mostrado como um dos mais desafiadores dos últimos tempos. O dia 13 de novembro de 2023 vai ficar marcado na memória do Lucas Costa Beber. Foi nesta data que o agricultor foi eleito para presidir nos próximos 3 anos a AproSoja Mato Grosso, entidade que representa cerca de 8 mil produtores de soja e milho no estado que é o maior celeiro de grãos do país. Ciente da responsabilidade que tem nas mãos, ele antecipa temas que vão estar no foco da futura gestão. Entre eles, a polêmica moratória da soja, a classificação de grãos e o incentivo à construção de armazéns dentro das fazendas, assuntos constantemente presentes na lista de pautas prioritárias de quem produz. Lucas, meu amigo, que honra recebê-lo aqui no podcast do Patrone, numa semana extremamente especial, né, para você e para todo o surgicultor aqui de Mato Grosso. Afinal de contas, sempre que a gente tem uma eleição, né, para uma entidade tão forte quanto a AproSoja aqui em Mato Grosso, né, a gente sabe o quanto os produtores manifestam o seu interesse de escolher as pessoas que vão continuar, né, tocando a atividade. Foi uma eleição de chapa única, né, mas isso também mostra a consolidação de um trabalho. Então já começo lhe parabenizando pela conquista, né, de toda uma equipe aí, de todo um time, desejando sucesso, te agradecendo por estar nessa semana especial, concedendo esse espaço para a gente bater esse papo que já estava marcado há algum tempinho já. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Tudo bem contigo? Tudo bem, Patrone. Boa tarde. Obrigado aí pelo convite. É uma honra participar com você aí, que é alguém que a gente respeita muito aí no meio jornalístico e alguém que veste a camisa também no nosso setor, né, que conhece os desafios, os problemas há anos aí, então tenho muita admiração por você. Como disse, te conheço muito antes de você me conhecer, né? Que é natural aí por você estar na mídia, então para mim é uma honra estar participando aí e aproveitar para cumprimentar todos já que estão nos ouvindo, agradecer, né, quem foi votar essa semana lá na AproSoja, né, para as nossas eleições, escolher a nova diretoria, os delegados, também parabenizar os delegados, tanto os eleitos quanto aqueles que se propuseram a disputar aí, e sem dúvida nenhuma estavam dispostos aí a contribuir pela nossa entidade. Muito legal, cara. Mas vamos fazer o seguinte, Lucas, tem pessoas que ouvem a gente, né, e não conhecem a dimensão da AproSoja. Vamos aproveitar então esse momento já para trazer um pouquinho do que é a AproSoja Mato Grosso, né, e a representatividade tão legítima que essa associação tem e que é exemplar, né, exemplar não só aqui em Mato Grosso, como em todo o país, e a gente sabe da importância, da relevância e do respeito que ela tem também nos principais países produtores de soja do mundo. Sem dúvida nenhuma, Patrone. Só para o pessoal entender, né, quando a gente fala de AproSoja, ela é a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Mato Grosso. Então, ela é afiliada tanto à AproSoja Brasil quanto à Abramilho, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho. E só para o pessoal ter uma noção da dimensão do que é Mato Grosso, né? Hoje Mato Grosso está aí na casa dos 12 milhões de hectares de produção de soja. Chegamos aí a quase 45 milhões de toneladas colhidas na última safra, o que seria a soma dos 3 maiores estados produtores americanos, que seria Illinois, Iowa e Minnesota. E a gente agora tendo essa responsabilidade aqui, né, de dirigir, junto com mais 14 diretores e mais os delegados eleitos, essa entidade da dimensão que é o nosso Mato Grosso, que se fosse um país aí, normalmente, pela média dos últimos anos, seria o 4º maior produtor de soja do mundo e o ano passado, com a quebra da produção da Argentina, o 3º maior produtor de soja do mundo. E hoje a AproSoja, né, o que realmente é a força da AproSoja é o associado, é ele que é a base que dá o rumo para a nossa entidade e é por ele que a entidade trabalha
passando aí de mais de 8.100 associados hoje aqui dentro do estado. Legal, Lucas. É uma dimensão extremamente grande, né? Uma importância, como você destacou, pelo número de associados e pelo trabalho que desempenha. E é uma entidade que esse ano completou a maioridade, vamos dizer assim, né? Ou seja, que mostra um trabalho consolidado de vários anos aí. Exato, 18 anos. Eu, quando entrei na diretoria, né, já estou há 2 mandatos dentro da diretoria, nós estávamos com mais ou menos 4.000 associados, e agora o dobro. Então, em 6 anos, a entidade dobrou o número de associados aí. Então, significa que cada vez mais a entidade está conhecida e mais respeitada, né, pela sua base, pelos produtores de soja. Legal. Lucas, tá feliz, cara? Evidentemente, dá para ver no teu rosto, né? E você disse no começo, eu também mencionei que é consolidação de um trabalho que já vem sendo feito há alguns anos, né? Sem dúvida, patrônio. Acho que feliz a gente tem que estar, e não é por ego, né? Eu acho que é primeiro por Deus, por confiar a missão. Eu sempre falo, acho que você acompanhou quando eu dei a entrevista lá com o Glauber, né, do Direto ao Ponto. Eu praticamente entrei arrastado na entidade, eu tive o convite, até a pessoa que me convidou, a primeira pessoa foi o Emerson Zancanaro, aqui da Mutum, na época ele foi candidato a diretor, né, ele participou da diretoria do Endrigo, e eu consegui dar ou não, quando eu consegui, o Patrick Lunardi, que é o meu melhor amigo, não tinha dado. Ele falou, rapaz, agora você vai deixar eu ir sozinho? Aí eu falei, então, já que o Emerson chamou e tu tá chamando, vamos entrar. Então, participei 2 anos, na época o mandato era 2 anos, né, de diretoria e delegado com o Endrigo. E aí depois o Galvão, lá na frente, que eu também não acreditava, me chamou para ser diretor administrativo, faltando 2 horas para registrar a chapa, eu querendo correr. Conseguimos por outra, eu fui de vice-administrativo, depois essa pessoa desistiu, aí eu tive que assumir o cargo, aí depois o Cadore veio aí como candidato a presidente, e uma das imposições dele foi que eu fosse vice. E aí agora, naturalmente, a sucessão acabou sendo para mim aí, mas eu fico feliz porque eu falo, Deus encaminha as coisas, eu acho que a gente fez um bom trabalho, sempre eu tive a oportunidade, até como diretor administrativo, é um cargo que até você é mais exigido que vice-presidente, e eu na época fiz um bom trabalho, então acho que tudo isso refletiu, né, no que a gente fez e preparou a gente para estar assumindo agora esse desafio. Legal, cara. Eu acho que só uma ressalva que é importante a gente trazer também, né, Lucas, que todo mundo que está envolvido na diretoria, né, diretamente com o trabalho de uma associação, tem um ponto muito importante que tem que sempre saber, né? É a dedicação de tempo, né? Isso exige muito de quem está na diretoria, exige que você não esteja, né, na tua fazenda constantemente. Então, isso também é um trabalho de doação muito intenso, né? Quem vive isso sabe muito bem, né? Mas é legal sempre a gente também trazer isso para quem não conhece essa realidade. Exato, Patrone. Acho que, como você bem falou, quem vive sabe. Você acaba tendo que pôr mais gente para trabalhar na fazenda. Eu mesmo, quando entrei, eu não estava preparado. Eu tinha reunião que eu saía de diretoria, que eu pulava do trator, tomava banho e saía correndo para Cuiabá para participar de reunião, para participar de agenda da ProSoja. Então, depois eu me organizei, coloquei uma equipe, né? E graças a Deus estão fazendo bem o trabalho deles na fazenda. Tem as esposas também, né? As esposas sofrem bastante porque a gente viaja bastante, deixa a família, às vezes a mulher sozinha em casa com os filhos. Eu morava na fazenda na época, então vem a preocupação da segurança também, querendo ou não, fazenda é um lugar mais vulnerável. Então, tudo isso são problemas. E é um trabalho voluntário, a gente não recebe, e graças a Deus a gente não está lá mesmo para receber, a gente está para lutar por aquilo que a gente acredita, né, Patrone? A gente tem ideais, sabe que é um setor muito massacrado, digamos assim, muitos fatos são distorcidos, né, da realidade do que é o produtor, seja na conservação, na sustentabilidade, na responsabilidade social, e a gente, se a gente não se dispor a brigar, cada vez mais vai apertando o cerco e a gente vai perdendo espaço. Então, quando você entra, você conhece a dimensão que é essa entidade, o tanto de ramos que ela atua, que você acaba dando uma importância muito grande, um valor muito grande para o que ela é e o que ela representa para os produtores.
Ah, legal, cara, muito bom trazer esse ponto, porque realmente, né, é um trabalho voluntário, né, como você destacou, né, não recebe nada, mas sabe a importância que isso tem, né, é realmente representar um setor, representar o interesse, muitas vezes defender, corrigindo distorções que são levadas a público, né, isso é um dos trabalhos, aliás, que toma muito tempo, né, a gente tem acompanhado e sabe que isso realmente é um trabalho fundamental que a associação faz. Boas oportunidades precisam ser aproveitadas e chegou a hora de uma incrível para você melhorar o seu rebanho, levando para a fazenda os melhores reprodutores Nelore PO do mercado. É no próximo domingo, dia 19 de novembro, o leilão 500 touros Nelore Grendene. Oportunidade para você investir em produtividade com raça. A tourama, aliás, está sensacional. São animais da safra 21 com peso médio de 670 quilos, diretamente da Fazenda Ressaca, em Cáceres, Mato Grosso. Todos os 500 touros que vão estar no leilão passaram por seleção rigorosa, demonstrando o potencial de produtividade no campo e adaptação para o pasto, e vão ajudar a revolucionar a sua pecuária com base em genética comprovada e pesquisa sólida. Então se programa aí. Vai ser neste domingo, dia 19, às 14 horas, no horário de Brasília. Transmissão ao vivo pelo Terra Viva e pelo aplicativo EBL Web. Lembrando que para participar e dar seus lances, você precisa fazer o seu cadastro. Aproveita para já fazer isso agora, pelo telefone 65 21 21 6700. Nelore Grendene, produtividade com raça. Agora, Lucas, vamos lá. Trouxemos um pouquinho da informação da semana com a tua eleição. Vamos conhecer um pouco de quem é o Lucas Costa Beber, né? As tuas origens, né? Eu sei que você é filho de produtor rural, mas vamos começar contando um pouquinho da tua história e como começou, qual a primeira lembrança que você tem de campo. Então, Patrone, meu pai a vida inteira, né, trabalhou com agricultura, meu avô. E eu, desde pequeno, eu lembro do meu pai levar a gente, às vezes, para a lavoura, na colheitadeira, no caminhão, né, acompanhando ele. Meus irmãos se criaram assim também. Inclusive, meus irmãos já eram mais novos. Eu nasci no Rio Grande do Sul, meus irmãos também. Mas, até eu falei da outra vez, né, eu perdi minha mãe logo que eu nasci, com 3 meses. Nasci no ano de 84, e bem nessa época, minha mãe teve um câncer, meu pai descobriu, então... Eles já tinham comprado a terra no Mato Grosso, tinham iniciado, mas meus tios estavam aqui e eles ainda tinham ficado com um pedaço de terra lá no sul e meu pai cuidava. Então, meu pai ficava trazendo maquinário, trazendo coisa direto, mas quem estava direto era meus tios. E aí, quando aconteceu isso com a minha mãe, meu pai resolveu separar a sociedade para cuidar dela, mas infelizmente logo perdeu. E aí, no ano de 88, o meu irmão tinha vindo aqui 2 anos antes trabalhar com meu tio, e meu tio teve um assalto na sede dele aqui em Nova Mutum. Levaram tudo, desde as coisas de dentro de casa até caminhão, trator, tudo que você pensar, carro, limparam a fazenda. E meu tio ficou 2 anos sem produzir, meu irmão voltou nesse período para o sul, e aí em 91 meu irmão conseguiu convencer o meu pai para vir para cá. Daí meu pai veio, e em 94 daí eu mudei para o Mato Grosso também. Daí estou desde aqui sempre trabalhando junto com a família na lavoura, né? Então a gente se criou nesse ramo. E aí você veio, só para ficar claro, qual cidade, qual região e cidade do Rio Grande do Sul que você nasceu, e quando você vem para Mato Grosso, você diz já para Nova Mutum. Isso. Eu nasci em Pejuçara, Rio Grande do Sul, uma cidade de menos de 4 mil habitantes, né? Mas uma cidade que também está no meu coração, que vivi parte da vida, meus familiares, grande parte deles ainda está lá. E próximo a Cruz Alta, Rio Grande do Sul, que é uma cidade mais conhecida, tem bastante produção de semente, irrigação ali, uma região muito boa, a região noroeste, né, do Rio Grande do Sul, que é uma das regiões onde, próximo a Santa Rosa ali, aonde que os gaúchos iniciaram o plantio da soja. E a tua vinda foi para Nova Mutum já, junto com a família. Para Nova Mutum. Eu vim com 10 anos de idade para cá, mas meu pai, como eu falei, ele veio antes de eu nascer, ele veio no ano de 80, e aí em 84 ele se separou, e em 91 ele veio para cá, e em 94 daí eu vim morar com ele definitivo para cá, e tô aí desde então. E aí, como você destacou, né, Lucas, desde sempre, né, indo para a fazenda, conhecendo o dia a dia, ajudando aí da medida do possível e gradativamente cada vez mais, né?
Na época era adubo de sacaria, com 10 anos de idade, meus irmãos botavam, como diz, não dava conta de carregar, mas dava conta de arrastar. Então, arrastava saco de adubo para jogar na cabeça do povo, botavam para trabalhar, né? Meus irmãos trabalharam mais que eu, mas eu também já dei de novo, eles davam as tarefas aí para a gente ir pegando gosto. Legal. Ô, Lucas, eu acho sempre muito legal quando a gente volta, assim, um pouquinho, né, no tempo, e a gente tá falando aqui desde a tua vinda pra cá, são cerca de 30 anos aí, completo, que vão ficar completos no ano que vem, né, se eu não tô errado em minhas Isso, contas aí. isso. 94 para 2024. O que mudou na tua avaliação da agricultura, né? A gente sabe que mudou muito, né? Mas eu queria que você pontuasse algumas mudanças que realmente são muito notáveis na maneira de produzir, na maneira de enxergar a atividade rural. Eu vou te dar um exemplo, uma coisa que hoje é simples, qualquer operador praticamente já vai para cima de um trator e tem, que é uma barra de luz. Hoje, na verdade, qualquer trator já está vindo de fábrica com piloto automático, a maioria, né? E eu lembro, eu perdi um irmão, eu falei também, né, aquela vez, perdi um irmão em 2001, na época eu tinha 15, 16 anos, e ele era um cara muito inteligente, até eu lembro que meu pai, em 97, teve um convite pela Dupont, ele foi para os Estados Unidos, né? E meu pai trouxe um GPS de lá. E aí meu irmão trabalhava, mas era esse GPS manual, né? E ele sempre queria, já estava ouvindo que tinha os GPS de barra de luz. E parece que foi ontem que eu lembro dele ainda trabalhando e ele não teve oportunidade de trabalhar com GPS barra de luz, um GPS piloto automático. Então hoje são coisas que são normais, essa automação, seja sensor de linha de plantadeira, piloto automático, esses pulverizador mais moderno, autopropelido, naquela época a maioria era pulverizador de arrasto, né? E a questão de aplicação de inseticida, você praticamente tinha pouco problema, era uma aplicação, duas para lagarta, outra para percevejo. Hoje as pragas, né, evoluíram bastante, a gente usa bastante, tem que usar mais químicos, né, em relação àquela vez, até porque a produção se aumentou, a gente fala, Mato Grosso teve anos aí que foi quase que dobrando a produção de um ano para o outro, né, até a gente chegar nesses 12 milhões de hectares. Então a área aumentou muito e a agricultura se tecnificou. Maquinário cada vez mais moderno, diminuiu a mão de obra braçal, né, que nem eu falei, o adubo de sacaria, hoje é tudo no Big Bag, é fácil de você trabalhar, a semente também está vindo assim, hoje você tem a opção da semente tratada, tudo coisas que você não tinha lá, que era dificuldade. E fora a comunicação, né, Patrone? A própria comunicação era uma dificuldade naquela época, uma peça, às vezes, que você precisava ter que ir até Cuiabá buscar. Hoje, a maioria dos municípios, Mutum aqui, o eixo da 163 é privilegiado, a gente sabe que tem, mas a maioria dos municípios hoje é mais ágil, seja a entrega de uma peça, de alguma coisa, é tudo mais rápido. Naquela época, tudo demorava mais. Essa evolução, né, que você destacou, é uma das características que as pessoas que o conhecem, né, conhecem o trabalho da família de vocês, sempre destaca, né, é a assimilação da tecnologia que vocês buscam adotar, né, na medida do possível e gradativamente. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que é a realidade da fazenda de vocês hoje, de onde vocês produzem, né, e justamente sobre essa ótica da assimilação da tecnologia, da incorporação das novas ferramentas, né, de internet, enfim, de tudo que está sendo oferecido para a agricultura, né? O que vocês já conseguiram trazer para dentro e o que isso agregou em termos de produção? Hoje, Patrone, tipo assim, o que a gente tem, acho que a maioria das propriedades tem, né? É normal. Mas como você falou, a própria internet, hoje a gente montou um sistema, tem uma empresa que montou para nós, então ela montou uma rede, ela colocou sinal de Wi-Fi em várias propriedades. Então, a minha, às vezes, cobra o maquinário do vizinho cobra, então, às vezes, dá um problema lá num lugar que não dava sinal de celular de nada, o funcionário já tira uma foto da peça que estragou da máquina, você pode estar aqui na cidade, você já vai no concessionário, pega, chega com a peça certa lá, ou o mecânico já sai daqui, já sabe o que estragou e leva a peça certa, já tem o código tudo na mão. E antes, por mais que você tinha um radioamador, mas às vezes dificultava, até pelo modelo da máquina, às vezes a máquina tem uma série diferente dela, então é uma das coisas que facilita. Hoje o uso de piloto automático, de plantadeira, vamos dizer, também é algo que facilita, as colheitadeiras também, né? Colheitadeiras maiores, piloto automático.
tudo isso ganha agilidade. Uma das coisas que eu falo que foi um grande passo, Patrone, foi a safrinha do milho. Até a nossa família, eu lembro que acho que desde 96, 97, a gente já plantava milho safrinha. Um ano fazia mais, menos, mas não era um negócio tão profissional como hoje. E a maioria dos produtores naquela época não arriscavam. Então, normalmente, você ia plantar após 10, 12 de outubro, o povo falava, né, no dia de Nossa Senhora Aparecida, os católicos falavam muito que depois daquela chuva estava bom para plantar. E eu lembro 94, ano que eu cheguei aqui, em novembro o pessoal estava iniciando a plantar. E hoje não, hoje 15 de setembro, se der uma chuva aí que tem umidade, o produtor está plantando para fazer a safrinha rápido, que muitas vezes a safrinha acaba trazendo mais renda do que a própria safra de soja, dependendo do ano. E para isso tudo precisa de agilidade, ou seja, pode ter a mesma quantia de terra, o produtor pode ter que ele tinha 20 anos atrás, mas ele vai plantar e colher 3 vezes mais rápido, porque ele precisa fazer a safrinha, plantar o milho dentro da janela, até por questão de sobrevivência, que só com a soja hoje fica mais difícil para o produtor crescer. Pois é, cara, esse é um ponto que eu acho sempre muito importante a gente destacar, né? Você falou da evolução, do avanço, né, da tecnologia, da agilidade, enfim, tudo que as novas ferramentas permitiram, né, de agregação no campo. Só que isso também tornou, evidentemente, a atividade mais custosa, mais cara, né? Com Tem um certeza. preço tudo isso, né? E isso, claro, tornou uma pressão ainda maior sobre quem produz para que consiga fechar as contas, né? E isso se tornou um desafio ano a ano, né? E não estou nem falando da questão meteorológica desse ano, que a gente vai falar logo mais, mas o produtor já começa uma safra sabendo que precisa fazer a primeira e a segunda safra para conseguir fechar as contas. É mais ou menos por aí. Eu queria que você trouxesse tua visão para quem, claro, é do campo, mas principalmente para quem está nos ouvindo e que não conhece muito da realidade da agricultura. Sem dúvida, né? A gente costuma dizer que a soja paga a operação e o milho bem plantado, bem colhido, que vai pagar seus investimentos. Porque as máquinas depreciam, né? Chega um momento que ela fica cara a manutenção, por mais que o produtor cuide, mas as revisões começam a ficar caras. Então chega a hora de trocar de máquina. E o preço é elevado, ou seja, se o produtor não produzir com eficiência, ele só vai ficar trocando 6 por meia dúzia, pagando ferro, a gente fala, né? Paga ferro e não consegue avançar, não consegue comprar um pedacinho a mais de terra. Então você tem que ser eficiente, tem que caprichar, tem que buscar a variedade boa, semente de qualidade, plantar na época certa e tentar fazer essa safrinha dentro da janela aí para dar tudo certo. O que faz a diferença, maior diferença hoje não é só você ter a tecnologia na mão, Patrone, mas saber aproveitar e ser eficiente. Pois é, e você trouxe ali um exemplo agora, falando da questão do tempo, né? A atividade ela já é cronometrada desde o início, né? Ou seja, é um start no relógio ali que você precisa estar sempre correndo contra o tempo, literalmente, né? Tem que estar com toda a estrutura pronta, com a Exato. semente, com os adubos, enfim, com o maquinário regulado, para a hora que São Pedro permite ali a chuva que vai garantir um plantio com segurança, com viabilidade, você possa efetuar isso a tempo hábil de garantir a janela, como você destacou, e janela, para quem não entende aqui, é o período mais propício para o plantio da segunda safra de milho ou do algodão, dependendo do que for aqui é o perfil de cada agricultor, porque fora dessa janela, fora desse período, fora desse calendário, o risco de que a produtividade não alcance ali aquela esperada é cada dia maior, né? De que essa produtividade não seja a esperada. Exatamente. Bem isso que você falou. A gente depende de chuva, né? Mato Grosso aí tem as estações bem definidas, então você tem que estar de olho aí no clima. A gente sempre fala, tendo umidade para nascer, planta, porque a soja também é uma cultura que aguenta muito depois que ela sai da terra. Às vezes é melhor você arriscar e produzir um pouco menos de soja, mas fazer uma safrinha cheia do que às vezes você esperar. Pode ser que nem num ano seco como esse, o esperar tem o lado ruim, porque a multiplicação das pragas é maior em ano quente e seco, né? Ano de El Niño, que as temperaturas são mais elevadas. Então você vai perder produtividade da soja com praga, quem ficar mais por último, e depois vai atrasar o milho, que o ideal do milho é você plantar até 5, estourando 10 de fevereiro aí
para ter uma segurança boa na produção da safrinha. Lucas, vamos falar um pouquinho da realidade dessa safra, que acho que encaixou aqui, né, o tema. A gente está nessa semana ainda, vamos utilizar aqui os últimos números do IMEA, que faz o acompanhamento, né, semanal do ritmo de plantio aqui em Mato Grosso, e o plantio ultrapassou os 90%, mas segue como o mais lento das últimas 5 safras, né? Muito abaixo da média histórica do período, muito abaixo do que estava plantado no ano passado. E justamente esse é um dos desafios já de cara de uma safra, né? Você não conseguir plantar no momento certo, por conta do motivo que você acabou de explicar, de segunda safra e tudo mais, mas também tem uma condição ímpar esse ano, que é um calor excessivo, que também prejudica e muito, compromete já de cara as plantas que foram semeadas, né? Eu queria que você trouxesse um recorte sobre isso para a gente e me falasse se você conseguiu concluir o teu plantio já ou não. Então, Patrone, como você falou, um ano bem delicado. Como a gente teve a eleição da ProSoja outro dia, a gente rodou aí as regiões, né? Rodamos todas as regiões, passamos aí nos núcleos que nós tínhamos os diretores, então você tem um panorama aí do Mato Grosso. O único trecho que eu vi de ponta a ponta, Lavoura Bonita, foi o trecho de Lucas do Rio Verde a Itapurá. E diz que depois de Itapurá a gente não andou, também estavam feias a lavoura. Nova Albiratã, muito atrasado, muita lavoura atrasada. 10 dias atrás tinha gente plantando lá, uma outra região. Quando você fala no Vale do Araguaia, ali Gaúcha do Norte, Canarana, muita lavoura por plantar, a maior parte 10, 15 dias atrás, aí o pessoal estava bem atrasado. A região norte aqui também muito replantio, a gente ouve falar. Região oeste, pessoal com plantio atrasado. Então, aí você começa a ter esses dois problemas. Esse ano, Patrone, nós tivemos essa excepcionalidade que, na minha opinião, foi uma responsabilidade muito grande liberar esse plantio dia 1º de setembro, principalmente no ano seco e quente como esse. Por quê? Porque a janela acaba ficando maior. Então, esses produtores que estão plantando agora por último, eu peço a Deus, eu sempre falo, eu peço a Deus para que o que eu falar seja besteira, mas é um ano que tem uma probabilidade muito grande, principalmente da pressão da mosca branca. Então, a praga já começa a proliferar mais cedo. E essas lavouras que ficam no tarde, aí, elas podem ter um ataque muito grande. E aí o produtor gasta bastante, porque os produtos para controlar essa praga eles são produtos mais caros, e muitas vezes ele perde igual produtividade. Então, essa é uma das maiores preocupações que a gente fica. E a questão, você falou, né, da área, eu tinha acabado de plantar, eu tenho uma área que é bem arenosa, que eu não planto milho, que dá mais ou menos uns 17% da minha área, que eu não planto milho. Essa área eu tive que replantar, mas a área que eu ia plantar milho, graças a Deus, ficou dentro da janela, mas eu arrisquei. Teve dias assim, quando estava bem seco, eu plantava no pó, principalmente talhão que é pequeno, que é tiro curto, que dá muita volta. Eu falei, vamos adiantar esses daí que perde tempo, arriscar, nem que a gente perde e replanta de novo, para os talhão maior a gente fazer render. Então, graças a Deus, deu sorte de conseguir plantar dentro da época certa, onde vai ser a lavoura de milho. Então, graças a Deus, eu não estou preocupado. E o ano passado a gente teve uma situação de frio, né? Eu também tinha conseguido plantar cedo, mas eu tive variedade de soja que chegou a alongar 20 dias o ciclo ano passado. Foi uma coisa que eu nunca vi na vida. E esse ano, devido a esse calor, né? Outro dia mesmo a gente pegava o comparativo desse ano com o ano passado, numa média aí, um mínimo aí de 2 graus de média em todos os municípios a mais do ano passado, a média de temperatura, e o índice pluviométrico bem abaixo do ano passado em todos os municípios. Então, ano seco, ano quente, e começa a preocupar muito, porque as primeiras lavouras aí estão entrando no período reprodutivo, né, que se não tem umidade suficiente, aborta a flor, e depois vem enchimento de grão aí também, pode abortar a vagem, né, e faltar água para bombear nutriente para dar peso nesses grãos aí, para produzir a proteína, né? Então, preocupa, a gente não sabe ainda que vem. Até essa semana a gente tentou contactar o professor Molion para ver se a gente consegue fazer uma live, um bate-papo com ele, para ver daqui para frente como que vai ser.
mas é um ano que lembra muito 2016, Patrone. Eu ainda não cheguei no ponto de 2016, mas eu tenho irrigação, não irrigo muita área, tenho 2 pivôs. Em 2016, para você ter noção, eu irrigo na época da seca, né, no período mais seco, os 2 pivôs trabalham normalmente, nunca faltou água no período da seca. Em 2016, em novembro, eu tive que irrigar a soja e eu não conseguia rodar os 2 pivôs ao mesmo tempo, tinha que alternar. Ainda na minha propriedade não chegou nesse ponto, mas eu acredito que se continuar do jeito que está, mais uns 15 dias, chegue nisso daí também, porque os rios já estão diminuindo bastante, a vazão bem acima do mínimo médio aí que a gente vê nos outros anos. Cara, uma situação bastante delicada, né? E de norte a sul do estado, como você destacou, vamos focar aqui em Mato Grosso. E pontuando aqui, você disse que não está preocupado com relação a não conseguir concluir o plantio, né? Você concluiu o plantio, teve o replantio na área arenosa, que corresponde a 17% da tua área total, como você explicou, mas evidentemente está preocupado com a falta de chuva e consequência disso, como ficou claro na tua fala, né? E exemplificou a questão do pivô, que pode ser uma ferramenta para utilizar e para salvar a lavoura numa condição como essa, mas quando falta chuva, né, a vazão dos rios também diminui e aí torna-se um problema, um desafio também a operação com pivô, como ficou muito claro. E aí, Lucas, para a gente ilustrar aqui, quando você começa a tua safra, vamos usar, né, a propriedade de vocês como exemplo, que eu acho que fica bacana. Quando você começa uma safra, você já começa pensando num alvo de produtividade para conseguir fechar as contas, né, e tentar ver se sobra aquela gordurinha ali para poder dar sequência na atividade. Eu queria que você trouxesse esses números só para a gente ter uma ideia, né? Quando você começa uma safra, você pensa em produzir quanto por hectare para salvar ali o custo de produção, pelo menos, né? E isso vai acabar mostrando o quanto é preciso ter a contribuição, né, do tempo, né, a chuva, a umidade na hora certa, para que realmente o resultado possa ser aí o esperado. Assim, Patrone, para falar disso, acho que até é delicado, né? Porque cada produtor tem uma realidade. Eu sempre falo, tem gente que tem área que é só argila, tem gente que é só areia, tem gente que é misto, né? Tem gente que tem metade de cada um, e tem gente que planta só na areia e ganha mais dinheiro do que o cara que planta na argila. Então, depende dele fazer o manejo certo para sua área. Então, mais importante do que a média é a renda nossa. Então, cada lavoura você tem que tratar de uma maneira. Então, na areia, você nunca vai investir igual na argila, porque você vai perder esse investimento. Talvez, por exemplo, uma área que você não faz milho, não tem por que você adubar a soja igual você aduba na área que faz milho, até porque na média dos anos você sabe a média que você chega. Então, você põe adubo, eu sempre uso o cálculo agronômico, extração, exportação de nutriente, aquilo que você sabe o potencial de cada talhão, então você investe para aquilo lá para colher. Então, numa área de areia, você trabalha com o objetivo de colher no mínimo 60 sacos, mas tem anos que você não atinge 50, do mesmo jeito que a de argila trabalha aí com alvo de 70 sacos, mas também você não pode sonhar em produzir menos de 60, porque senão a conta não fecha. Então, sempre tem que estar aí entre 60 a 70 sacas, né? A soja dentro disso daí. Então, isso vai do manejo do produtor, de conhecer. Todo ano eu gosto sempre de plantar uma variedade nova para testar o que você ouve que os produtores estão produzindo bem, para justamente tentar no outro ano buscar produzir mais. Então, ir ajustando conforme, mas eu sempre falo, ficando aí nas médias dos 65 sacos, já é bom, mas se chegar nos 70 ou passar, excelente. O que não, a gente não pode é deixar baixar dos 60, mas tem anos que baixa. 2016 mesmo eu fechei 52 em média. Como diz, não pagou a conta, fiquei no prejuízo. Então, mas a gente tem que tentar. Mas a primeira coisa, eu acho que cada produtor, como eu falei, sabe fazer bem, mas é caprichar. É caprichar, é aproveitar o tempo. E aquilo que eu falo, um soja do cedo, às vezes, que você produz 55, 60, às vezes ele te dá mais lucro que um soja que você produz 70, mas você gastou bem mais para produzir, ou que você gastou igual e gastou mais e produziu a mesma coisa. Então, é adaptar a sua área, né, Patrônio? Eu acho que é fundamental a tua resposta, Lucas, porque você traz um ponto que vocês, inclusive, né, você, o Fernando Cadori,
falam muito, em várias entrevistas vocês destacam, né? O principal insumo de um produtor é a viabilidade, né? Ou seja, a principal viabilidade Exato. do produtor é a viabilidade econômica, ou seja, tem que fechar as contas, né? Que não dá para ficar no prejuízo. E para isso é preciso, claro, conhecer a realidade de cada talhão muito bem, de cada perfil de solo que você tem, Exato. e, claro, saber o investimento adequado a cada realidade ali, como você bem ilustrou, né? Aí, claro, não dá para ter uma receita de bolo, né? Não é, cada produtor tem a sua estratégia, tem a sua condição de solo, né? E tem seu histórico de área também, de região. Acho que foi na mosca você trazer dessa forma essa resposta, mas mostrando que tem que produzir pelo menos 60 sacas ali para poder pelo menos empatar, né? Exato. Eu sempre falo, cuida o cara que está indo bem e cola nele, tenta ver o que o cara está fazendo dar certo, né? Buscar aprender com quem está tendo progresso sempre. E talvez aquilo que a gente faz hoje, a receita de hoje, daqui 5 anos, ela não funciona mais. A realidade muda, né, Patrone? Antes mesmo você falava, eu lembro 2001, nas palestras da Fundação Mato Grosso, que foi fundamental para a elevação de médias do Mato Grosso. A Fundação Mato Grosso, sem dúvida nenhuma, tem um papel fundamental. Na época se falava que o melhor período de produtividade era do dia 27 de outubro a 11 de novembro, onde tinha os picos. Com a realidade de hoje que existe a ferrugem asiática, se você deixar para plantar nessa época aí, a ferrugem come o seu lucro. Do mesmo jeito que a saturação de bases no solo, na época eles falavam em 52. Hoje todo mundo está acima de 70. Então a realidade muda com o passar dos anos. A receita de bolo de lá de trás hoje já não dá mais certo. É isso aí. Vamos só para a gente fechar essa safra aqui, falar dos desafios dessa safra. Você falou, evidentemente, né, a questão de pragas, doenças. Fala um pouquinho ainda mais do que tem de desafio para essa safra 23/24 que a gente está plantando, sob a ótica de quem produz e, claro, a ótica da associação. Então, Patrone, acho que um dos maiores desafios foi essa baixa nas commodities, né, que a gente teve. Antes tivemos preços elevados, lá em cima diminuiu. Isso é uma coisa que, claro que mercado é muito suscetível a clima, a muitas coisas, mas o milho mesmo é um exemplo, que a gente teve um pico lá de R$ 80, depois chegou para menos de 30. A armazenagem é um dos focos que acho que o presidente Cadori tem dado, mas como diz, não adianta a gente deixar de bater nesse tema. É algo que o governo precisa ter um olhar diferente, principalmente com taxas de juros mais subsidiadas. Subiu muitos equipamentos, a pandemia aí, a inflação ainda está... A gente está pagando um preço caro, principalmente nessa parte de armazenagem, mas ela, querendo ou não, além de beneficiar o produtor, ele vai ter menos... Vai diminuir o problema dele com classificação, tudo, mas ele acaba sendo um regulador de estoque, ou seja, você evita picos muito altos, porque o produtor vai reter mais. Hoje a gente tem um problema de ter pouca armazenagem e ter que mandar muito rápido esse produto para fora, porque não tem onde guardar. E o mercado já sabe disso, né, Patrone? É que nem agora. A gente vê que está um período seco, o mercado não está respondendo, porque eles sabem que até fim do ano muita gente tem que tirar milho dos armazéns para pôr soja novamente. Então o mercado ele acaba se preparando por saber dessa falta de armazenagem. Então esse é um dos gargalos hoje para o nosso setor, principalmente para Mato Grosso. A questão logística, que a gente precisa pensar em ter uma ferrovia que ligue ao Arco Norte, até pensando na parte ambiental, né, que a ferrovia, a emissão de carbono chega a ser de 4 a 5 vezes menos que por rodovia, e fora que também gera concorrência entre o Arco Norte e o Sul, e faz com que melhore ainda mais a viabilidade e as condições dos produtores. Então, claro, né, a maior preocupação hoje é essa estiagem aí, que a gente não sabe, ainda está cedo para falar das consequências dela, caso ela se estenda aí na intensidade que ela vem vindo até agora, porque esse período vegetativo, a planta ainda tem chance de recuperação. Quando entrar no reprodutivo, aí as perdas começam a ser grandes. Pois é, e você trouxe aí esse ponto de interrogação com relação aos efeitos da condição meteorológica, né, na safra. A gente está falando da safra de soja e também da safra de milho, né? Eu tive recentemente num evento em que, entre os palestrantes, eram, assim, vários pontos de interrogação, né? Não se sabe o que você vai poder plantar na segunda safra, por exemplo, né? Ou seja, qual área você vai ter disponível, porque muita gente vai tirar o pé, porque vai perder a janela, né? E não vai arriscar num ano de preço muito baixo, custo
elevado, né? A compra de insumos para a segunda safra também está em ritmo mais lento do que anteriormente. E então, assim, é um grande ponto de interrogação realmente o ano agrícola 23-24, né? E até investimento, né, Patrônio? Eu tenho certeza que nem todo mundo vai investir como nos outros anos. Tem um lado bom disso daí, que isso sinaliza também preços melhores, mas aquele produtor que realmente não teve a janela, ele vai ser um ano, como diz, que vai dar muito, muito estrago para ele, né? Então, cada um tem uma situação diferente, mas preocupa muito daqui para frente de como vão ficar esses produtores. Tem produtor que comprou o insumo e não vai plantar, então ele também vai discutir para ver se devolve esse insumo, se renegocia. Diversos problemas surgem quando você tem problemas climáticos e está a ponto aí de... E fora a economia do Estado, né, Patrônio? A gente fazer uma conta aí só com essa baixa das commodities, estimando em torno de 45 bilhões que saíam do mercado, só com a baixa das commodities, e agora com essa menor produção, que provavelmente vai ser de soja e milho, mais dinheiro. Então, isso acaba prejudicando o setor da construção civil, o comércio, tudo, né, Patrônia? Não adianta falar, a agricultura faz parte da vida de cada cidadão, principalmente do Mato Grosso, do Brasil, mas do Mato Grosso muito mais. Investir em sementes de alta qualidade é fundamental para o sucesso de uma lavoura, né? Quando este investimento é planejado com antecedência, então o resultado é ainda melhor. Então olha só, presta atenção nesta oportunidade para já começar a programar a safra 2024-2025, adquirindo o insumo de uma empresa com mais de 20 anos no mercado e uma história associada ao tripé qualidade, credibilidade e inovação. A Agrosol está com 2 promoções incríveis para quem quer levar para a fazenda sementes de alta produtividade com condições especiais, como a possibilidade de escolher as variedades só no ano que vem. Olha só, na Black November 2023, você compra sementes de soja da Agrosol com um tratamento completo, prontas para plantar e tem até o dia 29 de dezembro deste ano para pagar. A campanha também vale para sementes de milho da Crivos. Já a promoção Saia na Frente com a Agrosol vale para todo o portfólio da Agrosol. Você fecha o negócio até o fim deste ano e só paga no primeiro trimestre de 2024. Além de garantir qualidade para a próxima temporada, nas 2 promoções você ainda concorre a prêmios sensacionais. Entre eles, uma picape Ram 3500, um UTV Defender Max e motos 250 cilindradas. Vale lembrar que a Agrosol tem 2 centros de distribuição de sementes aqui em Mato Grosso, um na BR-163 e outro em Campo Verde, que garante logística eficiente, com entrega rápida, na hora certa e, claro, mais segurança e tranquilidade para você começar a safra. Para saber mais, é só entrar no Instagram da Agrosol ou acessar o site agrosolsementes.com.br. Antes da gente focar aqui, Lucas, nas principais pautas, já trouxe algumas, né, da próxima gestão, do próximo triênio, então, eu queria trazer aqui que você comentasse um pouquinho a tua experiência ali como repórter, né, vamos colocar assim, né, você foi para os Estados Unidos, né, representando a ProSoja por 2 vezes e fez realmente um grande trabalho ali junto com a equipe que foi contigo, né, uma equipe de pouquíssimas pessoas, né? E você vai falar um pouquinho sobre isso, mas justamente retratando, né, a realidade da safra americana, que, claro, a realidade da safra de lá, para quem não entende de agricultura, ela interfere ou ela vai ter reflexo diretamente na nossa realidade aqui também, no que diz respeito aos preços, ao mercado, enfim, é sempre tudo muito ligado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho. Então, Patrone, até aproveitando, né, para falar, na próxima semana, acho que amanhã até o Evandro está saindo, eles vão rodar 8.000 quilômetros novamente aqui dentro do estado agora, fazendo algo parecido, né? Foi até uma ideia que o pessoal deu aí, os produtores, enquanto a gente fazia a rodada da campanha, e é para rodar aqui dentro do estado para fazer esse levantamento. E todo ano tem muita distorção da safra americana, porque a gente sempre fala, quem vai para os Estados Unidos normalmente anda Iowa e Illinois, são esses 2 estados que são muito parecidos com o Mato Grosso, tem áreas um pouco maiores, mais planas e de um potencial produtivo grande, de produtividade de soja, e milho nem se fala, porque daí é muito melhor que nós. Mas quando você roda nos outros estados, a realidade é diferente.
Então, você pega estados como Dakota do Norte, Dakota do Sul, a tecnologia de milho é metade do que é empregada nesses outros estados, até a produtividade é bem menor. Então, são lavouras diferentes. E a oferta de chuva histórica desses estados é diferente. Por exemplo, quando você entra no Oklahoma, é um estado bem seco. A gente entrou lá, estava olhando o solo rachado. Aí o produtor falou, não, isso daqui é o melhor ano ainda dos últimos 5 anos, ele falou. Pior é se continuar assim mais 10 dias, o que não pode é passar disso agora. A gente precisa de chuva agora, mas ainda está bom. Então, são realidades diferentes. Então, essa rodada foi muito importante para você conhecer o produtor de lá e ouvir, né? Tem gente que fala, você tem que fazer a estimativa de grão, de vagem. Eu acho legal, só que você não sabe até o fim do ciclo quanta chuva você vai ter para encher esse grão. E você falar com o produtor que vive ali há anos, que planta, que conhece a lavoura dele, a realidade, é outra história. Então, a gente adquiriu uma experiência muito grande. Então, a primeira vez que a gente foi em 2, foi somente eu e o Vanderlei. Então, a gente olhava as lavouras, conversava com os produtores, fazia as imagens e à noite, na hora que era para descansar, eu estava lá pré-editando os vídeos, né, separando, porque o editor não é um agricultor, ele não entende tudo como nós, então você tinha que dar uma selecionada, fazer uns cortes, para daí mandar os vídeos para ele editar e você explicar para ele como que você quer, aí ele manda e faz as modificações, então nós ia dormir 1h30 da manhã, e no outro dia, 8 horas, estava rodando de novo. Rapaz, quando chega no final, o povo falava, eu quero ir junto para os Estados Unidos, eu falo, vem para te ver o quanto é bom. É sofrido. Daí, na segunda vez, a gente foi em 4, foi o Fernando Ferri, que é o coordenador de defesa agrícola, que daí já foi no período reprodutivo, e foi o João Pedro, meu filho mais velho também, ele que fazia as imagens dessa vez aí, me ajudou bastante. Então, muitas vezes eu estava já dando uma editada no carro e ele lá com a câmera filmando para a gente ganhar tempo para conseguir dormir um pouco mais cedo à noite. Então, até a internet, né, a gente acha que por estar nos Estados Unidos, por celular nós não conseguia transmitir os vídeos, então normalmente a gente tinha que andar até uma cidade que tinha um Walmart no fim do dia, às vezes você tinha que andar mais 100 quilômetros para chegar no Walmart, para daí descarregar os vídeos, poder mandar aqui para o Brasil para chegar as imagens. Foi algo bem amador, mas que ficou muito legal, o pessoal elogiou e deu para conhecer a realidade. E o ano que vem, como eu vou estar como presidente, eu não vou conseguir fazer essa rodada, mas já vai ter o Ferri que está preparado aí, já conheceu para fazer, mas o intuito maior, Patrone, era trazer justamente a realidade do que a gente via e ouvia dos produtores de lá, não boato, ver em cada situação o que estava acontecendo. Exatamente, cara, isso é fantástico. Eu queria trazer justamente esse assunto aqui. Claro, a brincadeira com relação a ser um correspondente, mas é realmente a vida do correspondente, jornalista correspondente, é essa aí, é procurar um ponto de internet ali num McDonald's da vida ou no Walmart, como você mencionou, né? E essa correria grande, claro, para poder colocar a informação o mais próximo do tempo real possível, né? Foi isso que vocês fizeram, né? Realmente mandando logo para o Brasil para que isso pudesse ser publicado nas redes de vocês, nas redes sociais da ProSoja. Foi um trabalho muito bacana, justamente por trazer esse olhar do produtor, conversando com o produtor, entendendo a realidade, né? Então, acho que isso realmente foi um diferencial, foi muito bacana o projeto de vocês, parabéns, né? E sucesso, porque Obrigado. Realmente foi muito legal mesmo. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Agora, Lucas, vamos lá, vamos chegando para a reta final do bate-papo aqui. Vamos falar então dos desafios, a gente já falou, vamos falar dos desafios futuros, né? Das bandeiras, dos principais temas aí que o próximo triênio da ProSoja vocês vão focar. Olha, Patrone, tem um assunto que às vezes quando você fala para os produtores, principalmente do sul do estado até o início do Médio Norte aí não é tão preocupante, mas quando você vai para o norte, é a primeira coisa que o produtor pergunta, moratória da soja, que é um acordo comercial internacional entre pessoas particulares, acordos privados, mas que diz respeito à nossa legislação, né? Porque a nossa legislação permite um certo ponto de desmate, principalmente nas áreas consideradas aí de mata,
20%, e mesmo esse produtor que derruba dentro da lei, né, tudo legalizado, tudo certo, ele é penalizado, não consegue comercializar se ele desmatou após 2008. E cada vez está aumentando mais o cerco. Esses produtores têm o direito deles de propriedade, têm o direito de produzir, mas com uma dificuldade muito grande de comercializar, porque hoje o grupo de empresas que adere a essa moratória corresponde a mais de 80% do mercado. Então, às vezes, na região que o produtor produz, só tem uma empresa dessa. Então, ele não consegue vender esse grão, então ele acaba tendo que fazer um desenrolar logístico muito grande para conseguir mandar para fora, perde muito, as empresas sabem que ele tem um problema, pagam menos, e o produtor não está fazendo nada de errado. Então, é incrível que a gente recebe de mensagem todo dia sobre isso daí, o produtor cobrando o que a ProSoja está fazendo. Eu posso falar, como diretor, que há mais de 6 anos a gente tem trabalhado intensamente. Essa semana mesmo vai ter uma reunião em Cuiabá, inclusive vai estar o Léo, né, o prefeito Leonardo de Primavera do Leste, presidente da AMAN, e vários prefeitos, junto com a ProSoja e outras entidades, discutindo esse tema com o governador, né, e que a gente tem que passar a régua de uma vez nesse assunto, porque ele não pode continuar, porque está penalizando os produtores. Aí vem outros assuntos, como a classificação de grãos, que a ProSoja já tem vários trabalhos, parcerias. A gente tem usado muito das pesquisas, a Universidade Federal do Mato Grosso fez pesquisas muito relevantes sobre o uso desses grãos avariados, com resultados surpreendentes, positivos, do aproveitamento desses grãos, e trabalhando forte tanto na mudança da legislação e normativas, como também temos um projeto que a gente fala que é um tapa-buraco, mas hoje é o projeto que mais demanda recursos da ProSoja e que mais traz benefício direto ao produtor, que é o classificador legal. E lá atrás, né, Patrone, eu fui até, antes quando eu falava da trajetória, quando fui diretor lá, eu fui coordenador da Comissão de Defesa Agrícola. Quando a gente assumiu naquela gestão, na época do Galvão, nós entramos com 4 classificadores e a gente fechou com 8 classificadores. Hoje o Cadore, nessa safra, tinha 12. E se precisar, a gente vai aumentar. Mas o sonho nosso é não precisar de mais nenhum. É a gente ter uma classificação justa, ter, de preferência, conseguir uma máquina que tire o fator humano e que a classificação seja justa e coerente para os produtores. E aí, Patrone, também, não sei como é que está o espaço aí, mas eu acho que é um desafio enorme, é a questão da pegada ambiental, né? O Mato Grosso, como eu falei antes, maior produtor do mundo, utiliza apenas 13% do seu território. Quando a gente fala em agricultura no Brasil, incluindo florestas plantadas de eucalipto, de pinos, 8% do território. E a gente é um país massacrado. A gente precisa levar esses números, esses dados de conservação, não só para o mundo, mas aqui internamente também. Então, o maior desafio é investir nisso, porque a gente precisa, principalmente, que a sociedade que está próxima do produtor, a sociedade do nosso estado, a sociedade do nosso país, ela conheça realmente o que é agricultura, o que a gente faz, para que ela vire uma defensora do nosso setor, porque a partir do momento, a gente não tem dúvida, que a partir do momento que eles conhecerem a nossa realidade, eles vão ser defensores. E isso é o maior entrave que está tendo. Eu falava agora da moratória da soja, tem outras coisas vindo, tem a lei europeia agora também, e a gente tem que mostrar para o mundo o que a gente faz. Eu acho engraçado que quando fala que os Estados Unidos conserva X%, o Canadá é menos que nós, e ainda eles consideram áreas desérticas, no caso do Canadá, áreas congeladas, né? E então, quando a gente vai também para o assunto indígena, que eu acho que o índio tem o direito dele, sim, tem direito à terra, mas a incoerência, né, Patrone? Tu pega a Bolívia, um índio tem 4 hectares, tu pega os Estados Unidos, acho que é 8 hectares, o Canadá 30 e poucos hectares, 38 acho que é, o Brasil 232, se a gente não respeitar o marco temporal, vai para mais de 470 hectares por índio. Então, de 4 que a gente sai para a Bolívia, para 470, alguma coisa está errada. Hoje já o território brasileiro, a área indígena, corresponde a 14% do território. Se a gente está falando que a agricultura utiliza 8%,
alguma coisa está errada. E a gente vê o índio passando por problema e dificuldade. Troca governo, né? Eu lembro desde criança vendo o problema do povo indígena, e até hoje ninguém resolveu esse problema, e não é mais terra que vai resolver. Acho que tem que ter políticas que dão dignidade. A gente tem o exemplo aí dos índios Pareci, que querem produzir, estão produzindo, e estão muito felizes que conseguem pela dignidade, porque eles passam a ter mais qualidade de vida, e não é a nós que cabe dizer o que esses índios têm que fazer. Eles têm que saber o que eles querem, se eles querem usar a terra, se eles não querem, para que eles querem usar. Agora, evoluir do mesmo jeito que a gente evoluiu, se eles querem, eles têm o direito. Então, a gente precisa levar números e fatos para que a sociedade entenda e respeite o nosso setor. Muito bem, Lucas. Pontos importantíssimos, temas todos, né? Muito factuais, né? Que realmente estão no dia a dia do campo, desde a classificação, desde a questão da moratória, que você lembrou bem, é um assunto que preocupa muito, né? Aos produtores, e a questão também da imagem do setor, né? Sempre arranhada e tendo números para mostrar que a situação é diferente do que muita gente imagina, né? É um trabalho de comunicação, certamente, que vocês farão, e você matou a charada também, né? Envolvendo cada vez mais as pessoas que estão próximas e que não conhecem a realidade do campo, né? Então, realmente, alguma coisa está errada, né? É preciso investir nessa transformação. Isso vai levar tempo, evidentemente, mas se ele não for feito, nunca vai sair do papel essa mudança, né, de conceito, essa transformação que todo mundo espera por aí, né? Sem dúvida, Patrônio, exatamente. E a agricultura, ela é mais importante para a sociedade do que ela imagina, de forma direta e indireta, né? A gente usa Mato Grosso, que é o país mais agrícola do Brasil, só ele e Minas Gerais cresceram durante a pandemia. Então, isso prova que a agricultura traz progresso. Nós tivemos crescimento quase que chinês durante uma pandemia onde todos os estados estavam se endividando. Então, isso já é uma coisa que o tempo mostrou, né? Os fatos mostraram. Infelizmente, a pandemia é algo que a gente passou um tempo muito triste, perdemos pessoas queridas aí durante ela, mas ela ensinou muito a gente também na pandemia, e uma das coisas foi isso. Então, é um setor que trabalha com dignidade, que quer fazer as coisas certas. O produtor não é inimigo da natureza, o produtor não quer fazer. Prova disso são as nascentes. Aí nós somos o maior estado produtor, mais de 95% das nossas nascentes estão em bom estado de conservação. Isso prova que o produtor está muito preocupado, sim, e ele quer conservar e fazer aquilo que é certo. Agora cabe a nós mostrar, e tem mais os números, né, Patrônio? O carbono, a gente já sabe que a pegada de carbono é positiva, ou seja, nós não devemos carbono, bem pelo contrário, a gente está retirando, nós temos saldo aí de carbono, estamos tirando o carbono da atmosfera, a nossa atividade. Isso já é muito bom, ao contrário do que pregam por aí, já tem vários estudos e vão ter mais, e a ProSoja também vai investir nesses estudos para provar, e a gente quer no futuro que o produtor seja remunerado por estar retirando esse carbono da atmosfera. E se o mundo não tem dinheiro para pagar, pelo menos que nos respeitem, né? Não é arrogância, é a realidade, porque falar é fácil, difícil é fazer, e a gente quer que eles façam, né? Então tem que provar. E tem a questão da pesquisa científica, que a gente tem já o CETEC no Pareci, agora investiu no CETEC no Araguaia, o Pareci voltado para solos arenosos, o Araguaia siltosos, que para quem não conhece, a gente tem uma fronteira agrícola aí que falam entre 3 milhões e meio a 4 milhões e meio, vão pôr 4 milhões de hectares dentro do estado de solos de silt, e hoje são pastagens que podem ser facilmente convertidos para lavoura, porém ele é um solo que não tolera muito estresse hídrico, e precisa se modernizar o manejo para ele, para que seja melhor aproveitado. E sempre quando a gente fala de solo melhor aproveitado, a gente fala em eficiência, então é a necessidade de menos área, né? Então a gente já está falando em sustentabilidade também, Patrônio. Então, investir pesado nessas pesquisas aí para buscar tirar o máximo daquilo que a gente tem. Muito bem. Lucas, chegamos na reta final aqui e tem uma tradição aqui no podcast também, que é esse momento final
é o momento em que o nosso convidado aqui me diz aí qual foi aquela pergunta que você, ao longo da tua vida, gostaria de ter respondido, mas que ninguém lhe fez essa pergunta, né? Ou seja, o que tá aí, né, que você tá doido para falar, mas que ninguém lhe perguntou. Se não tiver essa ocasião, deixa a tua mensagem aí pra gente. Rapaz, essa eu não estava preparada. Eu acho que a pergunta é se o que a gente faz vale a pena, Patrônio. Eu acho que eu falo, tudo que eu fiz eu faria de novo. A gente sabe que, por exemplo, hoje estar na ProSoja é algo sacrificante, mas vale a pena você saber que está lutando para deixar um legado aí para os nossos filhos, principalmente. Eu quero que, como diz, o dia que eu partir, meus filhos saibam que o pai dele estava lutando para deixar um mundo melhor para ele e para as próximas gerações. Porque se os bons não ocupam espaços, está cheio de gente ruim aí para ocupar. Muito legal, Lucas. Cara, quero te agradecer por esse tempo, né? Passou rápido o tempo da nossa prosa aqui. Te parabenizar mais uma vez, cara. Gosto muito de você, sabe disso. A gente tem um carinho muito grande por você. Obrigado, patrão. Toda a equipe, né, que trabalha comigo ao meu lado lá no Canal Rural, e todo mundo gosta muito de você. E você é um cara muito querido, né? Justamente por ser muito transparente, ser realmente esse cara que quer ajudar a construir algo, né? Então, tenho certeza que o próximo treino da ProSoja vai ser como esse último treino, né? E os outros também, de muita prosperidade, né? E de muito sucesso, principalmente porque eu sei que são pessoas aí que estão muito envolvidas em fazer o melhor, né? E você já trouxe uns exemplos aqui de temas que certamente vocês vão ter aí muito trabalho, muito sucesso e vão ajudar, né, a sanar esse desejo da base, né, dos produtores, que é resolver questões como as que você colocou aqui. Sucesso, parabéns mais uma vez e vamos em frente, meu amigo. Obrigado, Patrone, mais uma vez. Agradeço a todos que estão escutando e falo, o fardo é pesado, não é fácil, né, o que a gente faz. A gente enfrenta, como eu falei, um setor muito atacado, então a gente pede, sempre quando as pessoas forem fazer sua oração, lembra de incluir a gente, para Deus dar, acima de tudo, sabedoria e perseverança aí para tocar o barco. E obrigado, Patrone, por ter pessoas que acreditam, como você, como vocês do Canal Rural, que são grandes parceiros do nosso setor, que respeitam, né? A gente não fala que é um jornalismo que defende, mas sim que respeita, que mostra ambos os lados, mas que mostra a nossa realidade e as dificuldades. E com certeza vocês deixam o nosso trabalho mais fácil e ajudam também que o nosso setor seja mais conhecido. Então, agradecer a todos que ouvem, que prestigiam o programa e parabenizar você aí pelo seu trabalho também. Muito obrigado, Patrone. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.